hoje eu vim com um vídeo muito legal, que foi um vídeo pedido por um seguidor ou uma seguidora aqui do canal, que eu não vou me lembrar, mas muito obrigada. Obrigada pela ideia maravilhosa. E ele falou pra eu analisar, comentar um pouco sobre a voz das mirins do SBT. Eu acho que foi até no vídeo das blogueiras que eu fiz, né? Eu comecei um novo quadro aqui, acho que nesse mês, de falar sobre a voz de grupos separados. Então eu falei sobre 5 blogueiras que cantam, vou falar sobre 5 jogadores de futebol que cantam, e hoje eu vou falar sobre 5 atrizes que já foram do SBT e cantam também, né? E vou falar um pouco sobre a voz delas, né? Gente, coloquei um brinco, tava fazendo uma falta. Mais uma vez eu vi uma discussão sobre isso, sobre a voz das cantoras do SBT, que eu vi um grupo de pessoas falando que eram vozes sem graça, que eram vozes... como é que eles falam? Muito treinadinha pra ser certinha, assim, que não tinha graça, enfim. Algo assim, daí eu fui ouvir as cantoras. E aí, quando o menino me mandou essa mensagem aqui no canal, eu falei, pronto, vou fazer um vídeo sobre isso. Então, adorei a ideia, espero que vocês gostem do vídeo, vamos debater um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem, mas antes de tudo, roda a vinheta! Voltamos dessa vinheta maravilhosa e vamos falar agora definitivamente sobre isso. Quando a pessoa falou assim, a voz delas é sem graça, a voz delas é não sei como e blá blá blá, eu já não concordei aí. Por quê? Eu acho que você pegar um grupo de pessoas e colocar todo mundo numa bolha, como se todo mundo fosse a mesma pessoa, todo mundo tivesse a mesma voz, é errado. Primeiramente porque as cantoras que eu analisei, assim, a voz delas, né, que eu dei uma escutada pra ver como que era, foram a Maísa. A Maísa não tem muito arquivo cantando depois de grande, né? Tem mais criança, mas tem a Maísa, Giovana Chaves, Larissa Manoela, Bela Fernandes e Giovana Grigio. Levando para um contexto geral, a voz da Larissa Manoela já é uma voz diferente da voz da Giovana Chaves. A voz da Giovana Chaves já é uma voz diferente da voz da Maísa. Então não é porque elas fizeram novelas quando criança e estão inseridas ali no mesmo universo que elas são a mesma pessoa. Então já não concordo dessa tese aí. Normalmente os artistas do SBT, quando vão entrar numa novela infantil, né, novela de criança, o que eu observo é que eles precisam fazer meio que de tudo, assim, né? Cantar, atuar, ser um pouco apresentador, e a gente viu muito isso pela Maísa, né? A Maísa começou bem criança lá no SBT, no SBT não, na verdade era em outra emissora, ou era na Record, ou era na Band, se eu não me engano, não lembro muito bem, no Raul Gil, cantando pra Ivete Sangalo, uma gracinha, coisa mais linda ela cantando, com aquele cabelão batendo, a Ivete Sangalo não sabia o que fazer olhando pra Maísa, de tão fofa que ela era. Depois, quando foi ficando maiorzinha, ela virou apresentadora, né, do Bom Dia e Companhia. Eu era cantora. Sabia cantar, sabia apresentar. Que falta mais a Maísa fazer? Bora atuar. Só que, consequentemente, em Carrossel, tinha algumas musiquinhas também que precisavam cantar. Então, vocês lembram da Larissa Manoela? Beijo, 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 beijinho, beijão. Tinha a da Maísa, que era qual, gente? E se eu tiver meu coração numa varinha de condão. Era mais ou menos essa, né, que ela fazia ali com o Davi. E aí ela voltou a cantar pra poder fazer a novela Carrossel. Então meio que tem que ter tudo ali. A Larissa Manoela da mesma forma. Começou como atriz, aí ela começou a envolver o público teen ali, começou a fazer shows pelo Brasil inteiro. É cantora hoje em dia também. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Uma coisa muito interessante é que geralmente nessas novelas, em tudo, tem preparador pra tudo. Então tem o preparador vocal, que fica ali pra preparar a voz da pessoa. Elas têm acessos, né, a muitas aulas. Então, aula de comunicação, aula de oratória, aula de voz, aula de canto, aula disso, aula de aquilo. Então acaba que desde criança vai sendo muito bem preparada, né? Agora falando um pouquinho sobre a história da Giovana Chaves, ela começou ali bem criancinha, no Ídolos, bem criancinha mesmo, no Ídolos Kids, eu acho, né? Já cantava muito bem como criança e depois, consequentemente, virou atriz. A voz da Giovana Chaves, pra mim, é uma voz super linda, uma voz super forte, eu acho que ela canta muito. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Eu acho que a voz da Bela Fernandes também é bem legal. Eu acho assim que muitas vezes quando você faz aula, mas você não deixa aquele feeling pegar você, o canto em si, a música em si, não é só a parte técnica. A parte técnica é um complemento de toda a emoção que você vai colocar naquela música. Você tá cantando pra tocar o coração de uma outra pessoa. Você tem que também deixar espaço pra a emoção, então a música ela é
uma junção dessas duas coisas, né? A emoção, o feeling e a técnica em si. E muitas vezes quando as pessoas fazem muita aula de canto, mas não deixam o feeling pegar elas, a emoção, aquela coisa da música real, assim, tomar elas, acaba ficando uma coisa bastante técnica e bastante mecânica. Todas as vezes que eu ensino pra vocês técnicas pra subir, técnica pra descer, como usar o diafragma, como usar a respiração intercostal, todas essas técnicas que eu ensino pra você é pra vocês usarem e transparecerem essa emoção da melhor forma possível através das técnicas vocais, mas vocês não podem deixar isso dominar vocês, porque senão acaba ficando algo mecânico mesmo. Tô falando que a voz das meninas é mecânica? Não, mas pode ser um dos motivos pelos quais as pessoas acham que é mecânico. Eu não acho, porque mais uma vez falando, não vou colocar todo mundo na mesma caixa. Segundo fator, quando essas meninas são preparadas desde muito crianças, né, para poderem cantar algum tipo de música, o que significa? Significa que elas vão cantar para crianças. Criança se comunica com criança, né? Alguém buzinando no ouvido, nhen. Então o canto para uma criança, ele tem que ser muito mais acessível do que um canto para uma pessoa adulta, né, gente? Então não adianta colocar uma criança fazendo várias estripulias. Existem as exceções, né? Crianças que são muito boas, que têm o dom, assim, extremamente natural, mesmo que nunca tenham feito aula, enfim, existem esses casos, mas no geral, para a criança conseguir cantar, tem que ser um canto mais acessível, mesmo com uma letra mais acessível, com uma melodia mais acessível, uma forma de cantar mais acessível. Por isso que quando vocês ouvem esses musicais, né, de filmes infanto-juvenis, o universo me pede pra ir tão longe, será que eu vou? Podem perceber que é sempre uma coisa mais reta, né? Uma coisa mais acessível mesmo, nunca vai ficar modulando muito, utilizando notas muito rebuscadas, né? Aqueles acidentes, aquelas coisas complexas, porque não vai ser entendido no cérebro da criança como algo acessível. Por isso que sempre quando você está contando para uma criança uma história, você tem que usar a sua voz de uma forma mais lúdica, né? Você não vai contar uma coisa para uma criança tipo, e o lobo mau foi lá e pegou não sei o que. Não, você vai usar de uma forma mais lúdica. E o lobo mau foi lá e pegou, e a princesa disse, e aí, não sei o que, porque a voz está diretamente ligada na emoção das crianças, né? Uma criança pequenininha, por exemplo, se você olha pra ela e fala assim, eu te amo, e você fala, eu te amo, ela não vai entender que aquele eu te amo que você tá falando pra ela é um eu te amo, ela vai entender pela entonação da sua voz, né? Muitas vezes a gente fala, não. A criança sabe o que é não, porque você tá usando uma expressão corporal, você tá falando mais brava. Agora, se você falar não para uma criança pequenininha, ela não vai entender, porque a voz vai estar ligada à emoção e às decisões da criança. Por isso que o canto de uma criança para outra criança tem que ser um canto mais acessível. Então, por isso que eu não acho que a voz dessas meninas é uma voz sem emoção, sem isso, sem aquilo, porque, como eu falei pra vocês, é uma voz mais acessível para crianças. A grande diferença está também, gente, nessa questão que eu tô falando pra vocês, quando vocês veem uma menina dessas cantando música de criança e depois elas vão cantar uma música adulta, né? Uma música que exige mais da voz delas. Normalmente, essas meninas arrebentam muito quando elas vão fazer. Por quê? Porque elas já tinham uma preparação técnica antes. Então, a preparação técnica elas já treinaram desde criança. E aí, quando chega a hora de colocar a emoção mesmo, elas crescem e cantam muito. Que é o caso da Giovana Chaves, como eu falei pra vocês. E várias outras crianças que a gente viu crescendo aí cantando na TV. Então, essa é a minha opinião a respeito do que acontece, né? Pra elas cantarem de uma maneira reta ali, um pouco mais mecânica. Que é pra ser de uma forma mais acessível para as crianças que estão escutando. Mas também concordo que a gente não pode colocar todo mundo numa caixa, porque elas são meninas individuais, meninos individuais, né? Pessoas individuais, e cada um canta de uma forma, né? Como eu falei pra vocês, a voz da Larissa Manoela é diferente da voz da Maísa, mas simplesmente todo mundo quer colocar numa caixa só porque elas fizeram a mesma coisa, e isso eu não concordo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Gostou da minha análise sobre isso? Espero que eu tenha conseguido debater um pouquinho mais com vocês a respeito disso e que eu tenha conseguido fazer você entender um pouco mais sobre a emoção das crianças a respeito da voz. E se você quiser mais vídeos a respeito de canto, de muito mais coisa, gente, vou deixar linkadinho aqui pra vocês. Só conhecer o canal, porque tem muitos vídeos legais, muito conhecimento bacana, que vai ser muito legal aproveitar com vocês, tá bom? Um beijão.